Os irmãos gêmeos. Amém? Abra sua Bíblia, querida, a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ler do verso 10 ao verso 17. Amém? Nós temos aqui grandes amigos, minha esposa, a pastora Viviane, né? Eu sei que estamos em casa. E é muito bom você se sentir em casa. Eu queria que você ficasse de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Amém? Eu sei que você já ficou de pé, senta, levanta, mas em respeito à autoridade da palavra, né, a gente prestar atenção e entender que cada versículo, cada palavra, né, muitas coisas da nossa vida, querido, a gente não vai desfrutar se a gente não conhecer. E quando você ler a palavra de Deus, você possa entender que pode mudar um ano da sua vida, circunstâncias, momentos, quando você tem revelação da palavra. Então a gente precisa ler a palavra com esse objetivo. Deus, revela o teu propósito para a minha vida nessa noite. A Bíblia é tão poderosa que ela diz, né, que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 lá fora. Já parou para pensar nisso, querido? Que o momento da palavra pode mudar a sua história, pode mudar a sua circunstância, pode mudar a sua vida, pode mudar, né, o ambiente onde você está. Então nós precisamos, a cada manhã de ler a palavra, entender que é a boca de Deus. Que Deus quer falar com você, que Deus quer trazer algo novo para a sua vida, que nós possamos orar sobre isso, amém? Você achou 2 Samuel 24? Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: depois de haver recenseado, 2 Samuel 24, 10. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu o execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é provável que caiamos na mão do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal. E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, Jebuseu. Ao ver o anjo que o feria, o povo, Davi falou ao Senhor e disse: é eu que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas essas ovelhas, o que fizeram? Que tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse tempo de celebração, de alegria. Mas sabemos que o Senhor tem uma palavra para essa casa, Senhor, de prosperidade. E nós declaramos isso em nome de Jesus, que venha o teu reino. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Fala ao nosso coração, dirige, Senhor, a nossa falar, momento de comunhão, momento de oração. Espírito Santo, Espírito da profecia, nós clamamos por tua direção nessa noite. Em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Antes de sentar, diga para o seu irmão assim: eu estou tão feliz que até vou pagar uma pizza para você hoje. Amém? Pode se assentar, querido. Amém? Agora olhe para cá, já que você ganhou a pizza, querido, agora venha receber o pão que Deus tem para você nessa noite. Esse texto é muito conhecido, você conhece essa história, conhece a Bíblia. E o tema dessa mensagem é prosperidade na adversidade. Quando o Atenil falou sobre prosperidade, né, eu creio, Deus falou muito ao meu coração que essa era a palavra para ministrar essa noite.
Quantos querem prosperidade? Diga amém. Quem não quer prosperidade? Né? Eu já estava aqui orando, falei, Deus, precisa prosperidade para isso, precisa para aquilo, precisa para aquilo. Daqui um ano eu vou voltar aqui, né? E essa casa vai estar muito próspera em algumas coisas. Você crê nisso? Né? Mas nós precisamos entender que para prosperarmos tem princípios inegociáveis. Você não pode negociar princípio para você viver uma vida de prosperidade. Quem quer prosperidade, diga assim, eu não posso negociar princípio. Eu preciso entender mais como eu posso ser uma pessoa próspera. E agora, irmão, prosperidade não é só dinheiro. Amém? Você precisa entender isso. Prosperidade é em todas as áreas. Porque, né, muitas vezes a gente olha assim, prosperidade é ter dinheiro. Né? Eu conheci uma pessoa, querido. Não, conheci não. Ouvi falar de uma pessoa pobre. Mas era tão pobre. Imagine uma pessoa pobre. Ela era tão pobre, mas tão pobre, irmão, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Você conhece pessoas assim? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Nós precisamos de dinheiro, mas não adianta você ter dinheiro se o seu coração não prosperar. Você precisa prosperar a cada dia mais para viver, né, a abundância na sua vida. Então, prosperidade não tem a ver somente com dinheiro. E baseado nesse texto, eu quero falar 3 princípios importantes para nós vivermos prosperidade. Amém? Você crê nisso? Né? Primeira coisa, o poder da obediência. Né? Que muitas vezes a gente negligencia, a gente não atente àquilo que Deus está falando, não se atenta àquilo que Deus está falando, direção para a nossa vida. Já parou para pensar? Quantas vezes Deus já falou com você num culto como esse, numa palavra profética, num ambiente como esse, e você, né, procrastinou, não está fazendo, não está praticando, e você não está vivendo o que Deus tem para você? Né? Se tem uma coisa, querido, que eu levo muito a sério, é o poder da obediência. Né? Que você possa olhar para a sua vida nesse dia e entender mais e mais o que Deus tem para nós. Né? Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração e ele disse assim, eu cometi um grande pecado ao fazer o que eu fiz. O que Davi fez? Desobedeceu uma direção de Deus. Né? Você já tomou uma decisão que deu uma dor no seu coração? Quem aqui já tomou uma decisão assim, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu desobedeci? Né? Por que desobedeci uma ordem? Por que eu não fiz isso? Né? As mulheres, quantas mulheres, né, que muitas vezes, puxa, por que eu comprei esse sapato? Eu tenho tanto sapato. Quantas mulheres já compraram sapato e deu uma dor no coração? Assim, nossa, eu tenho tanto sapato. Não é verdade? Né? Então nós precisamos olhar para a nossa vida e entender, né, que às vezes, querido, é nos pequenos detalhes que a gente, né, não prospera. Verso 24 diz assim, o rei disse a Joabe, comandante do seu exército, percorra toda a tribo de Israel, desde Dan até Berseba, levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei, que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes e o que o rei meu senhor veja. Mas por que o rei meu senhor quer fazer uma coisa dessa? Quer fazer uma coisa dessa, você quer desobedecer uma ordem de Deus, né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos exércitos. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Quantas vezes que não é uma direção do nosso pai, direção de uma liderança, direção de alguém, né? E muitas vezes a gente não obedece e a gente colhe consequências terríveis na nossa vida. Então, você quer prosperar, querido? Olhe para a sua vida, né? Que nível você está na obediência? O que Deus tem falado na sua palavra, nos seus princípios, né? A desobediência de um homem, a desobediência de Davi teve uma grande consequência. No verso 15, então o Senhor enviou peste de Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens daquele povo. 70.000 homens. Já parou para pensar, né? E aqui eu quero trazer uma responsabilidade para a nossa nova pastora dessa casa, a pastora Adri, né? O poder da obediência.
né, de obedecer os princípios, os valores de Deus, o que Deus tem. E esse novo desafio, né, para viver, né, o grande projeto que ainda nem começou, que Deus vai fazer nessa casa. Um grande propósito, um grande propósito. Deus não deu isso aqui por acaso, né? Deus quer fazer um grande projeto nessa cidade, através da obediência. Os pequenos detalhes, né? Então nós precisamos entender mais e mais a nossa vida, né? Você sabe por que eu sou pastor hoje, né? Quem aqui já ficou sabendo que a Alcance Pinhais está no Guinness Book? Levanta a mão. Alcance Pinhais está no Guinness Book porque tem um pastor mais bonito da galáxia, né? Então, né? Mas para chegar neste lugar, um dia eu vi uma palavra profética. Irmão, acredite, eu amo o ambiente profético, nós estamos no ambiente profético, né? Um pastor do Rio de Janeiro se levantou e falou para mim: Milton, Deus já falou o que você tem que fazer, Ele só está esperando você fazer. Aquele dia eu decidi abrir mão de ser empresário e ser um pastor. Presta atenção naquilo que Deus tem falado para você, querido. Que muitas vezes, né? Puxa, quando eu tomei essa decisão, teve pastor que me falou para mim: Milton, você é louco. Como você vai fazer um negócio? Você vai sair da tua empresa, um negócio para ser pastor, né? Você poderia ser modelo, tudo, você vai ser pastor, essas coisas assim, né? Então, né? O poder da desobediência, né? De nós obedecermos a palavra de Deus, né? Isso é uma coisa para você, querido. A fé sempre vai exigir a nossa obediência, mesmo que seja algo meio irracional, né? E talvez, puxa, né, o que Deus tem feito nessa casa, o que aconteceu, né, a adversidade da perca de uma mulher tão querida que foi a pastora dessa casa. Não é verdade? Às vezes não vamos entender, mas nós vamos obedecer o novo que Deus tem para essa casa, né? E a gente precisa entender o poder da obediência, mesmo que às vezes seja algo irracional. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 17, então, verso 2, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, né? Vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Você beberá da água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Para pensar, que fé. Puxa, eu vou sair daqui do ambiente, né? Eu vou sair da Alcance Pinhais, que tem um pastor bonito para vir para Portas Abertas. É isso que a Adri fez, né? Porque aqui tem um homem mais bonito também da galáxia da vida dela. Não é verdade? Então, às vezes, que é meio doido as coisas de Deus, não é verdade? E nós precisamos entender. Eu tenho convicção, querido, olhe para mim, você que é dessa casa, que está vindo um tempo novo de muita frutificação para essa casa. Há um nível novo que Deus. Muitas vezes a gente, puxa, mas como Deus faz as coisas? Mas por que Deus? Não sei. Eu só quero obedecer. Elias, vá para um lugar, você vai beber daquela água, você vai comer, né, das comidas que os corvos vão trazer para você. A fé, irmão, muitas vezes, né, é irracional, mas obedeça aquilo que Deus está falando para você. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água do ribeiro. Irmão, quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre, e Ele traz provisão, Ele traz bênção para a sua vida. Então nós precisamos entender que às vezes a fé, existe obediência que às vezes a gente, puxa, mas se Deus falou, vamos fazer, vamos cumprir a sua palavra. Amém? Eu tenho certeza que é uma palavra para essa casa. Deus fala novamente com Elias, no capítulo 17, verso 8. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei uma viúva que te dê comida para você. Não é? Então, puxa, agora eu tenho que sair daqui e vou ser sustentado por uma viúva. Não é? Coisa irracional. Então, a obediência, a fé, querido, olhe para mim. Muitas vezes vai levar você, Deus vai falar com você para fazer coisas que às vezes você nem imagina. Mas se você fizer, você vai ver a provisão de Deus para a sua vida. Então,
né? A Bíblia diz que ele foi, a Bíblia diz que ele entrou naquele lugar, havia uma escassez naquele lugar, né? E ele foi um instrumento de Deus para que aquela casa experimentasse de um milagre. Você é agente de milagre nessa casa, nessa cidade, né? E você vai obedecer, mesmo que às vezes, puxa, parece irracional, né? Vou ter que parar meu carro, né? Entrar nessa casa e, né, levar uma cesta básica, dar uma palavra para ela, né? E você vai trazer provisão, milagres, sobrenatural, né? Então, nós precisamos olhar para a vida de Davi e ver o que ele fez, as consequências que ele teve da desobediência. E uma das coisas que nós precisamos a cada dia, e muitas vezes eu vejo que nós talvez se enquadramos muito nisso, é cuidar com a obediência parcial, né? Nós precisamos ser fiel até o fim. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz, né? Então nós precisamos aprender a obedecer. 1 Samuel capítulo 15, verso 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais, gordos, os cordeiros, e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento de haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Irmão, nós precisamos entender, né? Puxa, mas muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho. Não, mas eu creio desse jeito, dessa maneira, né? Você precisa entender, querido, quando Deus fala, você precisa ser verdadeiramente fiel em tudo que Deus fala, né? Os princípios da sua palavra. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Né? Sai daqui, vai para um lugar onde a viúva vai te obedecer, vai te sustentar. Nós precisamos andar por fé, não por aquilo que vemos, né? Lucas capítulo 6, verso 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Quantos de nós muitas vezes levantamos, adoramos, levantamos a nossa mão, nós dizemos que o meu Senhor. E quantas vezes Deus está te falando para você abrir a sua casa para uma célula? Deus está falando para você pegar, né, e servir em algumas áreas dessa casa, né, mas você me chama de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu te mando, né? Você lê a Bíblia, você está diante da palavra, né, e você chama Senhor de Senhor, e não faz, não obedece o que Deus está te falando, né? Olhando para a vida de Davi, a consequência que ele teve, né, e olha assim, né, como pastor, isso me traz um grande temor. Né, porque Davi tomou uma decisão por causa do seu ego, querer saber, né, ter vantagem, quantos homens eu tenho, isso, aquilo. 70 mil homens morreram por causa de uma desobediência. Quantos crentes, querido? Quantos que estão morrendo espiritualmente, porque Deus já falou que você tem que fazer e você não está fazendo? Quantos de nós estamos vivendo aquém daquilo que Deus tem para nós? Porque muitas vezes estão obedecendo em parte a palavra de Deus, os princípios e os valores de Deus. Então que você possa olhar para a sua vida, 15 anos, né, dessa casa, né, eu quero ser realmente um homem que vai viver a palavra de Deus, obedecer 100% a sua palavra. Isaías capítulo 1, verso 19 e 20 diz assim: se estiverem dispostos, escute, se estiverem dispostos e me ouvir, vocês, essa é uma palavra profética para essa casa, vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês vão comer o melhor que tem nessa terra. Né, o pastor Atenil estava falando que ontem a pessoa falou que só aqui em Piraquara, só nessa região, quase 70 mil pessoas. Né? Como foi falado aqui, empresários, né? Eu creio que nós precisamos orar, né? Essa cidade, esse bairro foi muito discriminado. Pinhais foi muito discriminado. Mas tem uma igreja aqui nessa região que vai mudar a história desse lugar. Porque se vocês crerem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, deste lugar, né? Dessa região. Então, há uma palavra de obediência, né? Ser fiel no pouco,
Sobre muito Deus vai colocar vocês. Amém? Então, se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Eu profetizo que vocês ainda vão colher o melhor dessa terra. Né? Um tempo, eu tenho convicção, parece que eu estou vendo com meus olhos, que no próximo, eu falo assim, pastor, convido o pastor Milton de novo para vir aqui. Eu vou ver mudanças extraordinárias neste lugar. Coisas extraordinárias que Deus vai fazer neste lugar. É só o começo. Eu tenho convicção que hoje eu trago uma palavra de prosperidade. Não vai faltar recursos para os projetos dessa casa. Não vai faltar, né, pessoas certas para o lugar certo, para a obra que Deus vai fazer neste lugar. Essa cidade precisa de uma igreja relevante. E eu tenho certeza que aqui tem homens, né? Conheço o pastor Atenil, pastora Adri, né? Que são pessoas íntegras, sérias, que velam pela palavra de Deus. Né? Eu tenho certeza que há um tempo novo de uma igreja relevante neste lugar. Amém? No mínimo, a partir de hoje, vocês vão ficar mais bonitos. Né? Então, no mínimo. Então, é daqui para mais. Diga, é daqui para mais. Em nome de Jesus. Então, primeira coisa, querido, obediência. Você quer sair da adversidade? Muitas vezes você está vivendo um tempo de adversidade por causa de desobediência. Mas se você quiser viver provisão, prosperidade, entenda o poder da obediência. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto é o poder da escolha. O poder da escolha. Né? Então, há um ditado que diz assim: você é livre para escolher, mas você é o resultado das suas escolhas. Você é o resultado das suas escolhas. Né? Então, quando Deus me desafiou para deixar, né, a minha empresa e ser um pastor, eu tive que escolher. Poderia ter ficado lá. Poderia ter, né? Minha empresa estava prosperando, crescendo. Eu poderia estar. Né? Será que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje? Né? Então a gente precisa entender o poder da escolha. Tudo que a gente vive tem a ver com as nossas escolhas. E eu preciso olhar para a minha vida. Né? O que eu vou fazer daqui para frente, o que eu vou escolher. Tudo o que a gente vive tem a ver com uma decisão. Escolha define o seu destino. A partir de hoje tem uma palavra profética sobre essa casa. Né? E eu creio que tem a ver com vocês. Algo novo que Deus vai fazer na vida de vocês. Há uma prosperidade que muitas vezes foi regado com lágrimas, mas vai começar a frutificar de uma maneira tão poderosa. Esse zelo que você carrega, esse zelo que você tem pelo temor, pela coisa de Deus, vai fazer você ser uma referência nessa cidade. Uma unção que você carrega, um legado que você carrega, e, né, que Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. Não desista do teu sonho, porque Deus é um Deus que colocou um sonho no seu coração. E esse sonho faz parte de um grande projeto de Deus para este lugar. Amém? Existe uma mulher muito sábia ao seu lado, que vai levar você a cumprir essa missão. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? O novo de Deus, eu profetizo o novo de Deus sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Né? A simplicidade, o coração, vai levar você a fazer coisas extraordinárias, em nome de Jesus, amém? Todos os dias estamos diante de oportunidade e de necessidade, todos os dias. É preciso fazer escolhas, é preciso tomar uma decisão. Né? Debaixo dessa palavra, daquilo que Deus tem falado, você precisa fazer escolha. Né? 2 Samuel capítulo 24, verso 12, assim: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Sempre Deus coloca opções diante de nós. Escolha uma delas para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi, ele comunicou isso dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga, que resposta devo dar ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado. Olhe para mim, querido.
há momentos da nossa vida, né, que a gente tem uma angústia, né? Momentos, talvez você está aqui com o coração angustiado. E você precisa fazer uma escolha. E Davi tinha ali 3 opções, talvez, né? Eu não sei o que você vai ter que fazer essa semana, né? Qual a decisão que você vai ter que tomar essa semana. Puxa, meu coração está tão angustiado, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te dar sabedoria nessa escolha. E essa angústia nunca mais vai voltar ao seu coração, né? Há um momento, né, que eu sei que estamos aqui pensando no futuro, mas talvez você está pensando no passado. E isso tem te angustiado. Como que vai ser daqui para frente? O que será? Né? O que Deus vai fazer? Escute o que o texto diz. 3 dias de peste na sua terra, decida agora e diga o que a resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém, é preferível que caímos na mão do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Então, querido, sempre nas 2 decisões, por mais que você esteja com angústia, ouça o que Deus está falando. É melhor você depender de Deus, querido, né? Porque Deus é um Deus de misericórdia. E a misericórdia do Senhor está neste lugar. Decida obedecer, entender mais e mais o que Deus tem, né? A escolha de Moisés, Hebreus capítulo 11, verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Noé precisou sair da sua zona de conforto, né, de um lugar onde ele tinha de tudo, mas ele preferiu olhar para aquele que era invisível. Nas suas escolhas, querido, olhe para Deus. Olhe para a paternidade de Deus. Olhe para a bondade de Deus. Olhe para a fidelidade de Deus. E olhe para as misericórdias de Deus. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa que nós servimos um Deus de misericórdia. Um Deus que sabe todas as coisas. E muitas vezes, talvez até você não está entendendo. Mas decida obedecer e viver debaixo de uma direção e da misericórdia de Deus. Amém? Escolha este lugar. Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo e tendo a aprovação de Deus. Querido, faça a escolha que Deus aprova. Decida fazer escolha, né? Eu acho que o maior objetivo que nós temos que ter na nossa vida é: eu quero ser aprovado por Deus. Eu falo para Deus, né? O que o Senhor quer para a minha vida diante do chamado do reino de Deus? Deus, se não é para estar no púlpito, não tem problema. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ser agradável ao Senhor. Amém? Escolha, querido, nas suas atitudes, né, agradar a Deus. Né, que Deus se agrade com as suas escolhas. Né? Tendo a aprovação de Deus contra a sua oferta, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Existe, né, um legado nessa casa de uma grande mulher que ainda depois de morta, ainda fala. Honre a Deus por isso. Obedeça a Deus. E deixe as coisas para trás. E siga para o novo que Deus tem para essa casa. Você quer nisso, querido? Não se apegue ao passado. Né? Escreva uma história. Né? Deixe um legado. Assim como uma grande mulher de Deus passou por este lugar e deixou um legado. Mas Deus está fazendo coisas novas nessa casa. Entra no novo de Deus. Porque todas as vezes, né, talvez você está aqui hoje e precisa fazer algumas escolhas. Sair da dívida, trocar de emprego, comprar um carro, um apartamento. E você está pedindo uma direção de Deus. Eu quero dizer algo para você, querido. Decida obedecer segundo a palavra e os princípios de Deus para a sua vida. Amém?
Primeira coisa, obediência. Segunda, você vai ter que fazer escolha. É impossível você entrar no novo de Deus, viver o novo de Deus, experimentar o novo de Deus, se você ficar nessa indecisão. Né? Para onde que eu vou? O que eu faço? Né? Decida permanecer fiel. E Deus vai fazer e trazer grande misericórdia sobre a sua vida. E para encerrar, terceira coisa que eu vejo nesse texto, querido. Nós precisamos entender o poder da mudança de mente. Nós precisamos aprender, né, a mudar alguns pensamentos na nossa vida. A Bíblia diz no verso 18, verso 25, diz assim: naquele mesmo dia, Gate foi falar com Davi e lhe disse: vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gate, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens iam ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a carga dos bois para a lenha. Tudo isso ao rei. Araúna oferece ao rei e acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna: não. Não. Sabe, querido, muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente precisa aprender a dizer não para algumas coisas. Não para fofoca, não para mentira, e oferecer realmente um sacrifício de louvor ao nosso Deus. Que da nossa boca não saiam palavras impuras, né? E que muitas vezes você precisa dizer não para as coisas lá de fora, para as coisas deste mundo. Não, eu vou comprar de vocês pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe. Sabe, querido, nem tudo que vem fácil para a nossa vida é de Deus. Essa casa passou por um momento difícil. Né? E que às vezes a gente não entende. Né? E talvez, querido, o grande sacrifício dessa casa, né, foi a pastora que Deus levou e que custou muito para essa casa, mas ela foi um sacrifício agradável a Deus, e que você possa carregar esse legado de oferecer neste lugar um sacrifício de louvor, servindo de todo o teu coração, né? Mais e mais. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Né? Essa cidade, querido, né, já teve muitas coisas que foi desagradável a Deus. Muitas coisas. Mas está nascendo um lugar que vai ser muito agradável a Deus. Uma igreja que vai cumprir o propósito, que vai mudar a história dessa região, que vai mudar a história de famílias deste lugar. Né? Há um favor de Deus vindo para essa casa. Há um favor de Deus vindo para essa casa. Permaneça fiel, permaneça fiel. Há um legado, né? Talvez o sacrifício agradável a Deus foi, né? Esqueci o nome da Marcinéia, né? Mas há um favor vindo de Deus para este lugar. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Então muitas vezes a gente precisa mudar a nossa mente. Por que Deus fez isso? Porque muda a sua mente, começa a entender o novo que Deus tem para essa casa. Ela está no melhor lugar que a gente poderia entender, não é verdade? Né? E os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, né? Eu creio nisso, né?
A saudade fica, mas ela não quer que você fique de braços cruzados, se lamentando. Ela quer que você entre no novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mente para algumas coisas, né? Para o novo que está vindo, para aquilo que Deus está fazendo, né? Mas ela fazia, não. Deus tem algo novo para essa casa. Deus tem algo melhor e maior para essa casa ainda, né? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz de aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há uma luz que está vindo neste lugar, né? Essa igreja vai ser muito relevante neste lugar, né? Há um tempo de adversidade, há um tempo de dificuldade, mas agora virá um tempo de prosperidade. Eu creio nisso em nome de Jesus também. Sabe, querido, chega uma hora na vida da gente que a gente precisa deixar de ser criança e assumir responsabilidade. Mude a sua mente, mude a sua maneira de pensar. Pare de pensar apenas nas coisas dessa terra. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Então pare de ser criança e ficar preso no passado, isso, aquilo, e entender. Assuma a responsabilidade daqui para frente, para o novo de Deus que está para vir para essa casa. Em nome de Jesus, né? Então, antes de querer a bênção, olhe para mim. Antes de querer a bênção, seja você uma bênção. Seja você uma bênção para essa casa. Seja você uma referência na sua cela, no ministério que você faz, né? Então, antes de você querer uma bênção, coloque isso na sua mente, mude a sua mentalidade. A partir de hoje, eu vou ser uma bênção nessa casa. Eu vou ser alguém que as pessoas vão entrar aqui e vão ser atraídas pela sua excelência, pela sua maneira de fazer, pela sua maneira de pensar. Pense para frente. Deixe de pensar para trás, né? Então, diga para o seu irmão, pare de querer a bênção e seja uma bênção. Pague uma pizza para mim hoje, amém? Em nome de Jesus. Aleluia, você crê nisso? Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, e olhe para mim, queridos, líderes dessa casa, vai vir um tempo de muito trabalho, uma colheita, em nome de Jesus, há uma colheita, né? Tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, tudo que a pastora Martinéia fez, ela fez de todo o coração. Ela fez com todas as suas forças. Mas agora ela não pode fazer mais nada. Não pode. Mas essa igreja precisa de você. Precisa da sua força. Precisa do seu empenho. A liderança dessa casa precisa de pessoas que façam com toda a sua força. Parece que eu estou vendo ela falar isso para a igreja nessa noite. Eu não posso fazer mais nada. A sepultura, né, que é para onde vocês vão, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Trabalhamos sem recompensa, né? A gente entende que na sepultura não, mas no céu, querido, há uma grande recompensa. Então, uma palavra que eu tenho para essa casa: há um novo de Deus. Mas tudo que vier à sua mão para fazer, faça com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, né? Porque vai chegar uma hora, querido, que não vai ter mais, né, oportunidade de você fazer. Então nós precisamos entender, né, mudar a nossa mentalidade, mudança de mente. Como o Davi, não, eu não quero nada de graça. Eu vou pagar o preço.
Por quê? Eu não vou oferecer. Eu já errei uma vez. Eu já desobedeci uma vez. Eu contei o censo, né? Fiz do meu jeito. Agora não. Agora eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe. Davi entendeu que ele precisava mudar a sua mentalidade. Irmão, você quer viver prosperidade? Você tem que mudar a sua mentalidade. Não, tá bom assim. Para quê? Né? Nós temos uma frase lá na igreja que a gente diz assim: a excelência honra a Deus e abençoa pessoas. E eu sei que isso é o que Deus quer fazer através dessa igreja. Né? Um nível de excelência, onde as pessoas vão entrar aqui e vão ver, nossa, né? As pessoas estão fazendo com empenho, com zelo, com dedicação, estão fazendo o melhor. E Deus vai trazer o recurso para vocês fazerem o melhor. Em nome de Jesus. Então, não se muda comportamento se não mudar valores. Nós precisamos entender os valores do reino, os valores de Deus, aquilo que Deus tem para essa casa, mais e mais para a nossa vida. Você recebe essa palavra? Primeiro é obediência. Segundo, escolha. E terceiro, você tem que mudar a sua mente. Tem muita gente aqui que está vivendo do passado. Mas antes era assim, mude a sua mentalidade. O novo de Deus está por vir. E você precisa olhar para frente, você precisa olhar para o propósito, para aquele que Deus tem para a sua vida. Amém? É algo profético para essa casa. Mas antes era assim, não vai ser mais assim. Não vai ser. Vai ser de uma maneira diferente que Deus vai fazer neste lugar. Você crê nisso, querido? Sim, Deus respeita todas as coisas. Deus respeita todas as coisas. Mas o novo que Ele vai fazer vai ser de uma maneira diferente. Amém? Você crê nisso? Então pare de viver no passado e mude a sua mentalidade e olhe para aquilo novo que Deus vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Vai nascer até cabelo na cabeça da Tenil, em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo um texto de um personagem bíblico que esses 3 princípios mudou a sua história, mudou a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé, para parecer que está acabando. Há um personagem bíblico que obedeceu esses princípios, e eu queria que você enquadrasse a sua vida, a sua história nisso. Lucas capítulo 19. Esse texto tem tudo a ver com o pastor dessa casa, né? Zaqueu. Vê como é profético, eu nem imaginava, agora o Espírito Santo está me falando. Zaqueuzinho. Lucas capítulo 15, verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus está aqui. A presença de Deus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Ele nunca abandonou essa casa. Ele nunca deixou de estar nessa casa. Mas pastor, por que acontece a adversidade? Não sei. Não sei o que Deus quer ensinar. Mas eu tenho certeza que o novo de Deus virá sobre essa casa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, vou deixar acesa, querido. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha a sequência na vida de Zaqueu. Primeiro, Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. A Bíblia diz que ele desceu a toda pressa. Ele foi aquém daquilo que Jesus tinha pedido. Né? Ele foi um pouco mais além daquilo que Jesus... Irmão, faça um pouco mais daquilo que você está fazendo para essa casa. Obedeça.
A Bíblia diz que ele obedeceu. Segunda coisa, Zaqueu, eu decido hoje estar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu tinha uma escolha, ou obedecer ou não. A Bíblia diz que ele escolheu receber Jesus na sua casa. E Jesus entrou na casa dele, né? Muitos murmuravam, criticavam. Sempre vai haver crítica, irmão. Sempre vai haver as murmurações, sempre vai haver que eles vão falar. Puxa, agora o que será dessa casa? Será um tempo de muita frutificação, de muita prosperidade. Mas é preciso fazer escolhas. A Bíblia diz que Zaqueu decidiu, escolheu abrir a sua casa para que Jesus entrasse na casa dele. Irmão, dizer uma coisa para você. Vai chegar um momento que você vai ter que abrir a sua casa para que uma célula, vai se realizar na sua casa. E você vai ver a prosperidade que vai trazer para a sua vida, para a sua família. Abrir a casa para o reino de Deus é algo sobrenatural, é algo tremendo. Sabe onde começou a comunidade Alcance de Pinhais? Que hoje tem mais de 2.000 pessoas? Na minha casa. Eu nunca imaginei ser pastor. E hoje Deus tem feito coisas tremendas. Escolha, querido. A Bíblia diz que Zaqueu escolheu. Agora, o mais importante na vida de Zaqueu: vou dar aos pobres, né? Metade dos meus bens. Metade dos meus bens. E, né? Se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que é isso, irmão? Mudança de mente, mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar muitas vezes a nossa mente para receber o novo de Deus para a nossa vida. Onde você precisa mudar? Sua maneira de pensar, né? E a maneira de pensar é assim: cara, eu não quero a bênção. A partir de hoje, eu vou ser bênção neste lugar. Eu vou ser bênção neste lugar. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então, vou dar aos pobres metade dos meus bens. Se tenho defraudado alguém, vou distribuir 4 vezes mais. Eu não sei qual desses princípios você precisa fazer um voto com Deus nessa noite. E assim como Deus mudou a vida de Zaqueu, Deus vai mudar a sua casa, a sua família.